O Grêmio perde pro Corinthians pelo placar de 2-0 e perde ao natural. O Grêmio não dá pra dizer que não esboçou reação, né? É que quando tu tens, por exemplo, uma quantidade boa de finalizações, que tu tem mais atitude dentro de campo, tu até diz assim, não, nós reagimos, nós não conseguimos, mas nós reagimos. Não foi o que aconteceu com o Grêmio. Eu tenho para mim uma situação de que para 2026, tá? Eu já vou pular uma etapa aqui do que eu teria para falar, já passando do jogo. Mas para 2026, respeito quem pensa diferente, mas o técnico do Grêmio não devesse ser o Mano Menezes, tá? Porque eu acho que o Mano Menezes ele não tá conseguindo entregar pro Grêmio aquilo que nós tínhamos como marca maior do Mano Menezes. O Mano Menezes sempre foi tido como um cara defensivista. A nossa defesa falha e falha demais. E ela falha também na questão, eu sei que por vezes, individual. Por exemplo, hoje o Wagner Leonardo, ele falhou e falhou demais. Tem uma bola... tem uma bola que ele livrou. Sim, uma bola que o DP já vai lá atrás dele e finaliza e bate no pé dele. Perdido. Primeiro gol é uma sucessão de erros, né? Porque tem a falha de quem não acompanha. Aí, quando a bola chega no jogador do Corinthians para que ele faça o lançamento, tem o Yuri Alberto entrando às costas do Wagner Leonardo, totalmente sozinho. E aí tem falha do Wagner, tem falha do próprio Marlon, que não consegue chegar. E aí a bola sobe e o Wagner Leonardo fica olhando, como se estivesse no planetário, olhando as estrelas. O Yuri Alberto finaliza e o Volpi faz uma defesaça. Aí vem a cobrança de escanteio. Na cobrança de escanteio, o maior zagueiro em campo, acho que o maior ser humano em campo hoje era o Gustavo Henrique. Pois ele tá sozinho, lá no segundo pau. É verdade, tem uma falha do Volpi, né? O Volpi sai na bola e acaba errando o soco na bola. Mas depois tem João Lucas, tem o próprio Noriega. Por que ninguém conseguiu marcar o zagueiro mais alto em campo, o jogador mais alto em campo? Então, o Grêmio, no segundo tempo, isso é primeiro tempo, né? Isso é com 16 minutos. No segundo tempo, antes mesmo, ainda nessa primeira etapa, melhor dizendo, o Grêmio já era para ter tomado 2-0. Tem uma bola que o Memphis finaliza da entrada da grande área, fora da grande área, a bola explode na trave. Aí depois vem o lance do pênalti, totalmente acidente de trabalho, ninguém quer fazer pênalti, né? Mas no caso do Dodge foi pior ainda. Mas a bola bate na mão do Dodge, é pênalti, e aí o Memphis cobra com maestria, com 34 minutos do segundo tempo, determinou 2-0. Mas assim, é um 2-0 que poderia ser mais, porque o Corinthians, ele jogou o tempo inteiro num ritmo tranquilo. O Corinthians jogou o tempo inteiro num ritmo de prevalecer a dinâmica de troca de passes, em que a troca de passes, cada jogador tendo no máximo 2 toques na bola, justamente para deslocar o sistema de marcação do Grêmio. Jogadores muito abaixo. Tem 2 jogadores que eu livro nesse jogo. 2. Um é o Arthur, né? É um sol no meio de tanta escuridão ali do Grêmio. E o outro é o Amuso. Mas o Amuso, ele tá fazendo até mais do que a gente espera dele. Porque ele é um jogador da velocidade, então ele esperava poucas chances para ser uma válvula de escape. Assim como em outros momentos foi tão bem o Alisson. O Alisson nitidamente cansou hoje no primeiro tempo, porque a exigência do Mano é que ele pudesse voltar para acompanhar a marcação dos laterais do Corinthians, porque o técnico do Corinthians, o Dorival, ele põe um esquema num 3-5-2, ele viu que ele poderia espetar os 2 laterais dele para prejudicar as costas da marcação do Grêmio pela beirada de campo, e naturalmente o Grêmio perdeu de novo o meio campo. E aí é o ponto que eu volto da métrica do meu discurso aqui, do meu comentário, para o Mano Menezes. O Mano Menezes não enxerga o meio campo do Grêmio, mas nunca. Nunca. Nunca, mas nunca em letras garrafais. E aí, contra o Bahia, é porque o Arthur não estava em campo. Hoje o Arthur estava em campo. O Corinthians teve extrema facilidade. O Corinthians fez 2-0, tem mais a bola na trave do Memphis. Não, mas tem uma bola na trave do Grêmio também, do André Henrique na parte final do jogo. Também é verdade. Mas é aquela bola, só ele escapou aqui, o Pavão cruzou, o cara vai lá, consegue cabecear e põe no travessão. Não tem uma jogada pensada, não tem uma jogada concatenada. E o Arthur, eu fico pensando no Arthur. Agora, por exemplo, quando ele pegar o voo para voltar a Porto Alegre, ele vai ficar pensando, meu Deus do céu, será que eu aguento carregar tanta gente nas costas? Porque o Arthur carrega o time do Grêmio. O Arthur desarmou, o Arthur marcou, o Arthur pega aquela bola, dá aquele giro que parece tão simples, mas ninguém consegue desarmar. E ele consegue fazer esse jogo andar. Tem uma das jogadas de maior perigo do Grêmio dentro da partida, é uma arrancada do Arthur. Ele joga pro Alisson e o Alisson finaliza de perna esquerda
buscando o ângulo direito superior do goleiro do Corinthians. Então o Arthur é o nosso cérebro, mas nós não temos corpo. É um cérebro. O Grêmio sobrevive de espasmos. O Grêmio não tem uma jogada concatenada. O Grêmio sobrevive de espasmos, sabe? É quase uma cãibra no teu músculo. Tu não sabe quando vai ter a cãibra. E tu não tem controle nenhum da cãibra. A cãibra dá. No teu braço, teu sopa, aí tu estica, tu faz um exercício, tu faz um alongamento, mas tu não tem controle da cãibra. O Mano não tem controle do Grêmio. Não tem. Tem jogo lá que aí o árbitro errou, daqui a pouco o árbitro acertou, daqui a pouco nós conseguimos fazer essa bola chegar com mais vezes no Carlos Vinícius, e não é culpa dele, ele é centroavante. Hoje tem um lance que ele vai disputar a bola com o Gustavo Henrique do Corinthians, quase dentro da nossa área defensiva. É um problema que nós vimos há bastante tempo. Teve uma época que era o João Paulo Galvão, o João Pedro Galvão, lembra? Teve outra época que era recentemente o Bright White, a bola não chegava lá. Então não é o problema de perder pro Corinthians. É que é aquela situação de... Hoje eu falava ainda no nosso pré-jogo, antes de começar a jornada. Nós fomos lá, empatamos bem com o Flamengo. Aí tem a estreia do Arthur, Mirassol, mesmo o Mirassol fazendo boa campanha, dentro da nossa casa, não vamos perder, perdemos. Aí depois tu consegue fazer uma sequência, aí quando tu acha que as coisas vão andar, tu toma uma lavada do Bahia. Aí tu toma uma lavada do Bahia, aí tu te recupera, aí tu vai para mais alguns jogos, tu ganha do bem do Juventude, aí tu sai para jogar com o Corinthians, pancada de novo. Aí agora a gente tem uma bronca na quarta-feira que é contra o Cruzeiro. E é assim, o Campeonato Brasileiro é difícil para todo mundo. Se nós pegarmos até os que estão correndo risco de rebaixamento, os caras também estão com a gravata apertada, sabe? E aí nós vamos chegar numa outra situação, que é o Cuejá. O Cuejá não tem condição de jogo. Hoje ele jogou aí cerca de 15, quem sabe um pouquinho mais de 15 minutos. Ninguém explica o que aconteceu com o Cuejá. E agora vai ser assim, se tu ouvir, por exemplo, a direção já tá naquele clima de fim de festa. Sabe quando tá fechando o restaurante? Aí o cara já tá botando as cadeiras em cima da mesa pra tia da limpeza passar a vassoura, pra passar um pano. Sabe? O pessoal da Copa já tá lá envolvido, recolhendo as louças pra lavar. É mais ou menos isso que acontece no Grêmio. Então eu não vejo assim, sinceramente, sabe? Eu sei que o Mano adora dar discurso quando ele ganha, e quando ele perde, a culpa geralmente é de alguém, nunca é dele. Alguém precisa avisar o Mano sobre meio de campo. Hoje, o Corinthians brincou de jogar, principalmente no primeiro tempo, o Corinthians treinou. Ora era o Memphis, ora era o Maicon. Daí daqui a pouco jogava a abertura para as laterais para a presença de ataque do Yuri Alberto. O Grêmio não esboçou nenhuma reação hoje contundente contra o Corinthians. O Grêmio teve uma situação de alguns momentos que tinha cãibra. Eu não sabia como, dava cãibra, o Grêmio saía, tentava finalizar, tentava chute ao gol, passava perto ou passava longe. Mas não tem. Nós temos um time morno, sabe? É um café frio. É um café frio. O café tu toma muito quente ou muito gelado. Mas café frio, sabe? Ele sem graça, ele não tem intensidade. Esse é o time do Grêmio. Ele não tem a mão do Mano Menezes, ele não tem a mão do treinador. Olha, eu acho que para 2026, uma das grandes preocupações do Grêmio deve ser treinador. Nós precisamos ter um treinador que vibre. Nós precisamos ter um treinador que assuma a responsabilidade. Tem que botar o Cuejar antes do jogo, de repente tinha que botar o Monsalve. O Cristaldo acho que entrou bem, poderia ter entrado com um pouco de antecedência, ou mudar a estrutura de jogo. Não temos condição de oferecer filé, então vamos trabalhar com frango. Talvez o nosso elenco não seja de filé, seja de frango, vamos encarar a realidade. Agora, que time é esse que a gente vai fazer a projeção? Uma hora a gente ganha, daqui a pouco a gente perde, daqui a pouco a gente perde de novo, daqui a pouco a gente ganha, daqui a pouco a gente acaba goleado. Numa boa, assim, ó, é um Grêmio flácido nessa parte final do campeonato. Nós temos uma bronca na quarta-feira contra o Corinthians, né? Mas vamos esperar o que o Mano Menezes pode tirar da cartola, se é que o Mano usa a cartola. Porque, convenhamos, o Grêmio não tem poder nenhum sobre o seu meio campo. E graças aos deuses do futebol, nós podemos contar com o Arthur. O Arthur é um cérebro. O Arthur é uma luz. Porque sem o Arthur, a coisa seria mais feia, seria mais preocupante ainda.